Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Jorge e vamos estudar sobre um assunto triste, né? Um assunto polêmico. Pedofilia. Muitos acreditam que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, jamais desejaria a morte de quem quer que fosse, pois o próprio Senhor Deus, o Senhor Deus nos diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Além disso, o não matarás faz parte dos 10 mandamentos da lei de Deus, como está em Êxodo 20, versículo 13. Nem mesmo contra os fariseus, a quem Jesus chamou de raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas, assassinos dos profetas, etc. Jesus jamais desejou que fossem mortos, jamais desejou-lhes o mal. E muitos dirão que Jesus jamais desejou a morte de quem quer que seja. Mas existe um texto dos evangelhos onde Jesus diz: e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Como está em Mateus 18, de 5 a 6, na versão bíblica Almeida Revista e Atualizada. Esse texto também está em Marcos 9, 42 e Lucas 17, de 1 a 2. O teólogo Juan Arias, no final da página 119 do seu livro Jesus, esse grande desconhecido, publicado em 2001 pela editora Objetiva, refletindo sobre esse texto bíblico, nos revela que Jesus chega a dizer que mais vale suicidar-se que magoar uma criança. Quando esse teólogo diz magoar uma criança, ele não está se referindo a roubar um doce ou quebrar um brinquedo, mas a algo infinitamente mais grave, ao ponto dele dizer que mais vale perder a salvação do que praticar a pedofilia ou espancar uma criança. Jesus está nos revelando da importância de nos tornarmos semelhantes a crianças, na pureza da alma, na simplicidade de lidar com o próximo, para podermos herdar o reino dos céus. Mas Jesus faz um alerta muito grave, ou seja, se não formos capazes de nos tornarmos como criança inocente, e pior ainda, se formos capazes de arrancar a pureza dessa criança, molestando-a sexualmente, então melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Meus amigos. Sim, o ouvido de vocês ouviu isso, escutou isso mesmo, que Jesus desejou a morte de quem quer que fosse, que fosse capaz de tirar a inocência de uma criança. D. Que fizer tropeçar um destes pequeninos. Mas muitos irão dizer que não foi bem isso que Jesus ensinou. Então vamos ao texto da Bíblia de Jerusalém, onde em vez de usar a palavra tropeçar, usa a palavra escândalo. E na explicação desse texto diz: o termo escândalo, segundo a sua acepção primitiva no grego, significa causa de queda, conforme está em Mateus 16, 23. E seguinte, que já não se exprime claramente no termo português correspondente, que também significa pedra de tropeço, como está no texto sugerido pela explicação da Bíblia de Jerusalém. Ou seja, é um escândalo muito grave, uma causa de perdição. Nos últimos tempos, vemos cada vez mais pessoas defendendo a erotização de crianças, que as crianças precisam conhecer as mais diversas formas de sexo para ela poder escolher a preferência sexual que mais lhe aprouver. Tenho certeza absoluta, e ninguém é capaz de tirar isso da minha cabeça, que os defensores da erotização de crianças
através da implantação de cartilhas escolares que ensinam as mais diversas formas de sexo, também não sejam os mesmos que defendem de forma dissimulada, de forma sutil, a pedofilia. Existe um dito popular que diz: porteira aberta que passa um boi, também passa uma boiada. E a tal da erotização das crianças é uma porteira aberta para a asquerosa prática da pedofilia. Existe um filme muito bom, ganhador de vários Oscars e de muitos outros prêmios, chamado Spotlight, Segredos Revelados, de 2015, com vários atores famosos, entre eles Michael Keaton, Stanley Tucci, Mark Ruffalo e grande elenco. Baseado em fatos reais, ele conta a história de um grupo de jornalistas do jornal The Boston Globe que investigam casos de pedofilia e de escândalos sexuais envolvendo mais de 90 padres, somente na arquidiocese da cidade de Boston, nos Estados Unidos. Mais de 90 padres católicos, somente na cidade de Boston, envolvidos com pedofilia e escândalos sexuais. Imaginem então se for capaz no mundo inteiro. No mundo inteiro. O filme completo, dublado, o elenco e a história desse filme estão disponíveis no YouTube. O escândalo do filme não é bem a pedofilia em si, mas a terrível omissão da cúpula da Igreja Católica e da grande mídia em relação a esses escândalos. Jesus Cristo não estava falando dos pedófilos de uma forma alegórica, simbólica, atenuante, usando de uma licença poética, metafórica, abstrata. Não. Jesus está alertando os pedófilos de uma forma direta, literal, dura, advertindo-os de que qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Mas muitos, para se justificarem, dirão que Jesus somente se dirigia às crianças que creem em mim, ou seja, somente aquelas crianças que estavam ali com ele, com Jesus, e não as crianças do mundo inteiro. Mas vou contar um segredinho para vocês. Por causa da pureza do coração, da inocência de uma criança, seja lá de que parte do mundo ela seja, ou de que época, é muito mais fácil uma criança acreditar, sem reservas, em Jesus Cristo, do que um ser humano adulto. Ou seja, Jesus não está se referindo somente àquelas crianças que estavam ali com ele, mas a todas as crianças em geral, porque todas as crianças do mundo inteiro são puras de coração e possuem uma alma inocente. Todas as crianças do mundo inteiro são puras de coração, até começarem a imitar os defeitos dos adultos, à medida que vão crescendo e aprendendo a pecar com os adultos, como os adultos pecam. O Senhor Deus não quer que o adoremos por temor, mas por amor. O Senhor Deus não quer que o procuremos para fugirmos do inferno, nem pelo que o Senhor Deus pode fazer por nós, mas quer que o procuremos e o adoremos por amor de quem o Senhor Deus realmente é. É isso. É como o texto de Oséias 6,6, onde o Senhor Deus diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O Senhor Deus quer que o procuremos por amor e não por temor. Por isso acho terrível quando escuto um padre dizer que faltar à missa é pecado mortal. Um padre jamais deveria dizer isso, pois com isso deixaremos de procurar Deus por amor de quem Ele realmente é, mas para fugirmos do inferno. Se faltar à missa é pecado mortal, que se dirá então de um padre que pratica a pedofilia?
Mas o pior não é isso. O pior é a omissão dos seus superiores, que apenas o transferem de paróquia para continuar a praticar esse abominável pecado diante de Deus. Se faltar à missa é pecado mortal, o que será então? Que será que é então o padre praticar a pedofilia? O que será que é então? Jesus Cristo faz uma duríssima advertência aos pedófilos. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Esse é o único texto dos evangelhos onde Jesus afirma que é melhor matar alguém do que esse alguém se tornar pedófilo. Pois quando se tira a pureza de uma criança, se está destruindo toda a sua vida, se está criando um futuro pedófilo, como tanto tem acontecido. Quando se acaba com a inocência de uma criança, acaba com toda a sua família e todas as pessoas com que ela se relacionar até o final dos seus dias. Mas Jesus nunca, jamais afirmou que faltara um culto no Templo de Jerusalém, ou nas sinagogas, ou mesmo que faltar aos seus ensinamentos, é considerado como pecado grave. Podem conferir todo o Novo Testamento. Faltar uma missa ou faltar um culto evangélico não significa que nunca mais irá na missa, ou nunca mais irá num culto evangélico, mas muitos não sabem discernir isso. O que causa consternação é ouvir um padre que estudou tantos e tantos anos num seminário de teologia, que conhece bem as Sagradas Escrituras, afirmar tamanho absurdo. Pedofilia e escândalos sexuais existem em todas as denominações cristãs. Aliás, em todas as religiões, pois recentemente, em fevereiro desse ano, o Dalai Lama, considerado Papa do Budismo, pediu para uma criança chupar a sua língua. Chupar a sua língua, diante das câmeras do mundo inteiro. A monja Cohen deu uma entrevista tentando explicar essa atitude do Dalai Lama, mas lamento dizer, as suas explicações não convenceram. Independente das interpretações de cada um, existe uma frase budista que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E essa imagem, que não gosto nem de descrever, fala por si só, pois dá margem a muitos interpretarem que a pedofilia não é um pecado grave, de acordo com a interpretação de cada um, que a pedofilia pode ser relativizada e até mesmo aceita, mas prefiro ficar com as palavras severas de Jesus Cristo que diz: caso alguém escandalize um desses pequeninos que creem em mim, melhor será que lhe pendurassem ao pescoço uma pesada mó e seja precipitado nas profundezas do mar, como está na Bíblia de Jerusalém. Que o Senhor Deus cure e liberte os pedófilos, para que eles tomem plena consciência de seus pecados e se arrependam deles. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador. Aleluia.